Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ler e Se Surpreender. No vídeo de hoje pretendo trazer para vocês uma polêmica. Quem não gosta de uma polêmicazinha de vez em quando, não é? Alguns canais famosos do YouTube publicaram vídeos com uma visão macabra, sombria do livro As Aventuras de Pinóquio. A julgar pelas datas das postagens, alguns desses vídeos foram provavelmente incentivados pelo lançamento do filme de produção italiana intitulado Pinóquio, dirigido por Matteo Garrone e que teve no elenco o premiado ator italiano Roberto Benigni, no papel de Geppetto. Esse filme teve 2 indicações ao Oscar de 2021. Ele se propõe a seguir bem de perto a história original e, diga-se de passagem, o filme ficou muito bom. Não vou questionar essa ideia de uma história sombria aqui, pois abordei isso num vídeo anterior no qual falei sobre esta obra. Vou deixar o link na descrição e no card acima. Pois bem, esses youtubers chegam a dizer que na história original o autor, Carlo Collodi, mata o personagem principal. Um destes afirma ainda que Pinóquio morre 2 vezes na história, uma enforcado, outra afogado. Será que isso tudo é verdade? Será que a versão original era realmente tão trágica? Carlo Collodi realmente mata Pinóquio na primeira edição da história? Veremos neste vídeo que a ideia de que Pinóquio morre na primeira edição da história não é tão simples assim. Venham comigo para conferir como realmente aconteceu. Se gostarem desse vídeo, deixem o seu like e compartilhem com pelo menos 2 pessoas de seus contatos. Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. Vamos ao vídeo? As Aventuras de Pinóquio foi publicada originalmente em uma série de 8 episódios em 1881. Carlos Collodi não parecia muito empolgado com a história e disse ao editor que faça o que quiser com ele, mas se imprimir, paga-me bem, para me dar vontade de continuar. À época, o título da história era L'Historia de un Burattino, que em tradução livre seria algo como A História de uma Marionete. Estranho o título, pois Pinóquio não era uma marionete, mas apenas um simples boneco de madeira sem cordas. Bem, mas isso é outro assunto. O primeiro episódio da série foi publicado na edição de 7 de julho de 1881 do periódico Giornale per i Bambini. O segundo, no dia 14 de julho, de forma que de julho até outubro deste mesmo ano, houve 2 episódios para cada mês. No último episódio, o do dia 27 de outubro, Collodi encerra a história do boneco de madeira com as seguintes palavras: E non ebbe fiato per dirgli altro, chiuse occhi, apre la bocca, estirò le gambe, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Na tradução da editora Pé da Letra, temos: não teve fôlego para dizer mais nada, fechou os olhos, abriu a boca, esticou as pernas, deu um chacoalhão e depois ficou imóvel. Pinóquio havia sido enforcado. Mas pode-se dizer que estava morto? É difícil pensar que um boneco de madeira morreria enforcado, não acham? Mas muitos poderiam objetar que se trata de uma literatura de fantasia, onde tudo é possível, não é mesmo? Mesmo porque o livro traz essa possibilidade. Vejamos um trecho anterior. Pouco a pouco seus olhos iam se fechando e, mesmo sentindo de perto a morte, continuava esperando que alguma alma caridosa passasse e o ajudasse. Mas o mais intrigante é exatamente a frase final, que consta no que seria o final da edição original. Depois ficou imóvel. No texto em italiano é rimase lì come intirizzito, que em tradução livre seria algo como e ele continuou lá como se estivesse entorpecido. Se ele tivesse morrido, esperaríamos algo mais óbvio como e finalmente morreu. Mas não posso ser tão exigente. Afinal de contas, poderia ser simplesmente uma outra forma de dizer que ele morreu. Porém, a palavra utilizada em italiano para entorpecido, como vimos, é intirizzito, que carrega a ideia de que está quase incapaz de se mover. Ou seja, não que ele estivesse totalmente incapaz de se mover. Numa opção de tradução a partir dessa definição, teríamos e ele continuou lá, como se estivesse quase incapaz de se mover. Talvez até pudesse se mover, mas seria inútil. Ele não conseguiria sair de lá. Parece-me que, como o Collodi não estava muito entusiasmado com a história, pois tinha até mesmo a classificado de forma desdenhosa como infantil, transportou para o texto sua falta de entusiasmo, pois a julgar pelo último trecho, vemos um Pinóquio que havia desistido de fazer qualquer esforço, pois seria inútil. Por isso,
Apesar do último trecho conter expressões que poderíamos julgá-lo como morto, penso que Collodi preferiu deixar o assunto em aberto. É o famoso pode ser que sim, mas pode ser que não. Em minha opinião, como Collodi gostava de jogar e tinha algumas dívidas de jogo, ele fez o mesmo com a sua história. Ele arriscou um final estranho que pudesse impactar os leitores para ver se pediriam mais. Ou seja, isso foi intencional. Não à toa, quando ele entregou o que estava escrito ao editor do jornal, ele disse: faça o que quiser com ele, mas se imprimir, paga-me bem, para me dar vontade de continuar. Ele prolongou por mais 2 anos a história, até que tivesse uma versão definitiva impressa publicada pela Felipe Libraio Editore, em 1883. Mas essa discussão realmente não é fácil, tanto que na continuação da história, graças aos protestos dos leitores, o próprio Collodi retoma a ideia na cena em que aparecem os 3 médicos. Nela, podemos ter uma ideia a mais dessa situação, mas, para não delongar mais, retomarei esse assunto em outro vídeo. Fico por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e de darem uma olhada na playlist do canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.